Oi pessoal, tudo bom? Hoje é quarta-feira, mais um dia de webinar e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre fluxos de trabalho, fluxos de produção de conteúdo, o famoso workflow. Então, eu vou passar uma apresentaçãozinha rápida e ao final, como sempre, no final do vídeo, logo ali embaixo na descrição, eu vou compartilhar com vocês o meu e-mail para vocês entrarem em contato e também alguns conteúdos relacionados a esse tema para que vocês se identifiquem cada vez mais sobre o que é o workflow e qual é a sua função na produção de conteúdo. Então tá, vamos lá? Bom, o que a gente vai falar hoje então? O que é um workflow de trabalho no marketing de conteúdo, por que você deveria se preocupar com isso e também exemplos de fluxo de produção pela plataforma Contentus, os nossos erros mais comuns. O que é um fluxo de trabalho no marketing de conteúdo? Fluxo de trabalho no marketing de conteúdo é a sequência de processos que governam os elementos táticos das suas campanhas, ou seja, todos os caminhos que o conteúdo percorre desde a sua idealização, briefing, etc., até a sua publicação final, seja um blog post, seja um social post, um e-book, um material rico, um material mais denso, desde do seu princípio, desde a ideia, desde quando ele surge até a sua publicação para o público final. Alguns passos, então, que a gente deve alinhar no workflow. Primeiro é a questão de tarefas, o que você vai fazer, qual vai ser o tipo de conteúdo que você vai produzir. Segundo, são as responsabilidades, então quem da sua equipe vai te ajudar nesse processo, quem ficará responsável por cada etapa desse workflow. Quais são os prazos de entrega, então se você tem uma campanha para entregar daqui 30 dias, quando que você deve começar a sua produção e quais são os passos necessários para que a sua comunicação fique bem redondinha, para que não haja retrabalhos e que também siga o plano de ação da sua campanha, o seu calendário editorial também. Qual vai ser a estrutura de aprovação, então, quais os passos que essa produção deve fazer para que ela percorra com sucesso cada uma delas. Então, quanto tempo demora para fazer o briefing, quanto tempo que demora para começar a produção desse conteúdo, quanto tempo, de repente, se é um material rico, se vai ter diagramação ou não, e etc. Vários processos desde a sua idealização até a aprovação, como a gente falou. Então, essa estrutura de aprovação determinar essa jornada onde o conteúdo vai percorrer. E, ao final, bater os seus prazos, então, com a sua agenda editorial, que nada mais é do que o seu calendário editorial. Quando que você planejou para produzir e publicar esse tipo de conteúdo? Se você tem uma frequência semanal, uma frequência mensal, então para que você não perca esses prazos e que eles sempre estejam alinhados ao seu calendário, para que você não perca essa produção. E por que você deveria se preocupar com isso? Primeiro, o workflow ele facilita muito o controle dos seus processos, tá? Então, é bem isso que a gente falou, para que nada se perca, para que todas as etapas tenham o prazo adequado, o prazo necessário e que eles sejam respeitados para que não atrase, porque se uma etapa atrasa, todo o processo também atrasa. Acompanhamento de entregas também, como a gente vem falando, então se é um conteúdo mais denso, ele precisa ser começado muito tempo antes. Então, como é que é esse acompanhamento de entregas? Ver os gargalos e os gaps dessa produção. Então, se dependendo da pessoa que está responsável por esse processo e determinada etapa, tem uma outra pessoa do seu time que não está tão adequada a esse controle de processo, talvez não acompanhe tanto, talvez não tenha esse hábito de fazer essa rotina para acompanhar os prazos, você, como gestora do conteúdo, vai ter que analisar quanto tempo essa pessoa leva para entregar a sua etapa. Então, isso é bem importante, porque nem sempre o seu prazo, o seu tempo, as suas prioridades, a sua rotina vem de encontro às demais pessoas da sua equipe, do seu time. E a gente fala isso aqui também, por quê? Porque na Contentus, como a gente já vem falando, nós temos o nosso marketplace. O que é?
é a terceirização de produção de conteúdo. Então, muitos dos nossos clientes que não possuem equipe interna para produzir esses conteúdos, eles chamam para o time deles pessoas que são da nossa base, que trabalham como remoto, né? Tudo via nossa plataforma, então é tudo online. E é importante ter esse acompanhamento de prazos, porque como você está fazendo a produção de conteúdo da sua empresa com uma pessoa que não está tão perto de você, então a comunicação é toda online, e-mail, chat, etc. Isso é importante porque aqui você determina certinho e entende o quanto tempo essa pessoa demora para fazer a sua etapa, e também você controla que ela não dificulte essa produção com outros trabalhos, né? Não gere retrabalho, não dê de repente 2 dias para uma pessoa produzir um e-book e acaba voltando porque não seguiu direito o briefing, não teve a linha editorial seguida, né? Não atingiu as personas idealizadas na estratégia. Então isso aqui é importante para que o workflow funcione, precisa ter esse acompanhamento para que não tenha gargalos. E também a otimização do processo, né? Quando você pensa em gerar uma produção de conteúdo, às vezes muitas pessoas controlam a produção de conteúdo por docs, né? Fazer uma planilha, fazer um texto corrido de quais dias que vai ter publicação, quais dias não. Então, são muitas ferramentas utilizadas que necessariamente não precisam. Então, a plataforma da Content Tools, ela tem essa otimização do processo justamente para que os processos eles sejam mais rápidos, para que não tenha tanta demora, não tenha que passar de uma ferramenta para outra e gere esse retrabalho. E quantos passos precisa, né? Quantos passos tem essa produção de conteúdo? Isso você determina de acordo com a sua equipe. Quando a gente fala de produção de conteúdo para blog, por exemplo, um blog post, a gente tem geralmente o briefing, a parte de produção, 2 etapas de revisão, porque vai para uma editora para analisar toda a estrutura do texto e se está seguindo o briefing, se possui hiperlinks, imagem, se está indexado para SEO e demais etapas. E também por uma segunda revisão para que não haja erros de português, para que não tenha, que não fuja do tema principal. Então, quando a gente fala de blog post, aí a gente já falou de 4 etapas e ao final, de fato, é a aprovação. Então, a gente fala 5 etapas nesse workflow para apenas um blog post. Quando a gente fala de e-book, é diferente, porque a gente faz o briefing, a gente tem a produção de conteúdo, a gente tem a diagramação, a gente tem revisão, e a gente tem a aprovação do cliente, ou se o cliente é a sua própria empresa, da pessoa responsável por esse material. E vamos lá então, para falar, antes do checklist, vamos falar um pouquinho sobre erros mais comuns. Aqui então é o nosso dashboard para fluxo de produção dentro da nossa plataforma da Content Tools. Então, aqui eu selecionei um tipo de conteúdo que foi o blog post, como a gente falou. Então aqui, quanto tempo, aqui a ideia, quanto tempo leva para a produção. Então aqui você pode colocar quem são as pessoas responsáveis por essa etapa, qual é a função, para que eles sejam notificados quando o prazo está chegando ao final e também que eles sejam notificados quando a etapa anterior tenha passado para eles a etapa de produção, para que eles acompanhem o fluxo e não perca também o prazo para passar para a próxima etapa, que no caso aqui é a revisão. Então aqui, nessa parte de fluxo de produção, você pode controlar os prazos, qual é a etapa que é necessário para esse conteúdo, quem são as pessoas responsáveis, então você pode selecionar aqui, e qual é a etapa final, que no caso aqui é a aprovação. Mas a gente pode também selecionar um outro tipo de conteúdo. A gente pode colocar, por exemplo, vamos ver no e-book. Aqui a gente consegue também habilitar os prazos de entrega, se somente nos dias de semana ou não, e também habilitar os prazos de entrega final. Aqui no e-book a gente tem mais etapas. Então aqui a gente tem a ideia, então é quando o briefing é escrito. Aqui depois a segunda etapa é a produção, terceira etapa revisão,
Quarta etapa, edição, que é o que a gente fala de revisão também para seguir de acordo com o que solicitava no briefing. A diagramação de identidade visual, a aprovação muitas vezes interna e a aprovação final, que se a gente está falando para fazer produção de conteúdo para um cliente, a gente tem a aprovação dele também. Então tem 2 tipos de aprovação, 2 tipos de revisão, diagramação, produção e briefing. Então aqui a gente fala que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas para apenas um material. Então, por exemplo, quando você fala de 30 dias para 7 etapas, você está vendo aí mais ou menos uns 4 dias por etapa. Então, deve ser acompanhado certinho quanto tempo que demora. Sabemos também que muitas vezes, quando o material é mais denso, quando a gente traz, por exemplo, um e-book, ele precisa ser diagramado em 3, 4 dias é muito pouco tempo, dependendo de como é a sua produção, dependendo de quem que vai fazer essa diagramação. Então, precisa de mais tempo. 7 dias, por exemplo. Então, você tem que acompanhar para que não se perca, para que esses 30 dias não sejam ultrapassados, né? Acabar passando para o outro mês. E então, eu montei certinho aqui um checklist, né? 5 passos para que você sempre siga quando você for fazer esse workflow, né? Então, o primeiro, definir os tipos de conteúdo que a sua equipe irá desenvolver. O segundo passo, definir os envolvidos em cada etapa do fluxo, né? Como a gente já falou, quem é que da sua equipe vai ser responsável. Terceiro, definir qual o papel de cada pessoa. Não é só definir quem vai fazer, mas o que ela vai fazer, quais são as tarefas atribuídas. Quarto passo, determinar os prazos de entrega para que não ultrapasse o limite. E acompanhando o seu calendário editorial como quinto passo, né? Analisando o que esse processo teve de certo, o que teve de errado e o que pode melhorar para um próximo fluxo, né? Então, isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, como eu falei, eu vou disponibilizar o meu e-mail na descrição desse vídeo. Então, espero que vocês que vocês tenham aproveitado, espero que tenha sido bom para vocês. E qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Obrigada e até semana que vem. Até mais.